pessoal, mais uma vez é uma satisfação estar novamente juntos com vocês na busca dessa aprovação, na busca da tão sonhada estabilidade financeira. Nesse encontro, nós apresentaremos uma solução às questões aplicadas em provas anteriores pela banca Legatus, aos cargos de nível fundamental, médio e superior. Então, chega junto, o Prof tá on. Vamos nessa? Problema número 1. Cargo de nível fundamental. Um leiteiro carrega 2 caixas de leite por vez de um veículo estacionado a 12 metros de distância do colégio de entrega. Como terá que carregar 48 caixas, então, ao todo, ele percorrerá uma distância de... E aí nós temos as alternativas. 288 metros, 550 metros, 400 metros, 680 metros, 576 metros. Então, olha só, vamos apresentar uma solução para esse problema. Vamos tentar compreender. A ideia aqui é o seguinte: ele carrega 2 caixas de leite por vez. E para realizar esse percurso, a distância percorrida é uma distância de 12 metros, né? Lá do carro, do veículo onde estão as caixas de leite até um colégio. E ele diz o seguinte, olha, tudo bem, nesse cenário, se ele precisar carregar 48 caixas, ao todo, ele vai percorrer qual distância? É isso que a questão deseja saber. Bom, a ideia aqui é o seguinte, eu tenho 48 caixas para carregar, mas em cada viagem eu levo 2 caixas por vez. Isso remete a uma ideia de divisão, tudo bem? Se você não conseguiu visualizar essa ideia de divisão, esse probleminha inicialmente sairia tranquilamente por regra de 3, tudo bem? Então o que eu vou fazer aqui? Olha, eu vou pegar 48 caixas, que é o que eu tenho que levar, não é isso? E vou dividir por 2. Com isso eu vou descobrir quantas viagens eu precisarei realizar, já que eu carrego 2 caixas por vez. Acontece que 48 dividido por 2 é igual a 24. O que significa então esse resultado? No contexto do problema, eu acabei de descobrir que eu vou precisar realizar 24 viagens, né? 24 vezes esse percurso de 12 metros de distância. Aqui tem um detalhe importante e interessante que você compreenda. Imagine que o percurso seja esse aqui, ó. Tá? Imagine que essa reta representa o percurso. Onde aqui nós temos o carro, onde estão as caixas de leite, e aqui nós temos o colégio, né, que eu vou colocar aqui como escola, letra E, para não ficar letra C, já que eu coloquei ali de carro, tá bom? Então nós temos aqui o carro e aqui nós temos a escola. E a distância desse percurso, a questão deixa claro que corresponde a 12 metros de distância. Eu acabei de verificar que eu vou ter que fazer quantas viagens? Eu vou ter que realizar 24 vezes esse percurso. Bom, então nesse sentido remete a uma ideia de multiplicação. Qual seria a multiplicação? Eu vou ter que multiplicar 24 por 12. E aqui tem um detalhe que eu vou deixar para comentar após realizarmos essa multiplicação. Acompanhe. 2 multiplicado por 4 é igual a 8, não é isso? 2 multiplicado por 2 é igual a 4. Agora nós vamos multiplicar o 1, né? O 1 multiplicado por 4 vai dar o próprio 4 e o 1 multiplicado por 2 vai dar o próprio 2. Somando, nós vamos obter 8
4 mais 4, 8 novamente, e aqui nós temos apenas o 2, né? Tentar melhorar esse 8. Nós temos apenas o 2. Então, em uma visão apressada, quer dizer que ele vai percorrer 288 metros. E se a gente retornar lá para as alternativas, pessoal, observa que eu tenho aqui como uma resposta, olha, letra A, né? Mas cuidado, letra A de armadilha, viu, pessoal? Por que armadilha? Bom, porque ele vai sair do carro, né, até a escola percorrendo 12 metros, mas ele vai ter que retornar da escola até o carro para poder pegar mais 2 caixas de leite. O que é que eu quero dizer com isso? Que esse percurso de 12 metros, né, a cada viagem corresponde, na verdade, a 12 vezes 2, ou ainda 12 mais 12, que corresponde 12 metros para ir até a escola e 12 metros para voltar até o carro para pegar mais 2 caixas. Ah, professor, eu compreendi. Quer dizer, então, que esse 288 eu vou ter ainda que multiplicar por 2. Ficou claro isso, pessoal? Por que eu vou ter que multiplicar por 2 esse percurso? Porque ele vai do carro até a escola, mas ele precisa voltar da escola até o carro para pegar outras 2 caixas de leite, certinho? Então, submete aqui a mais uma ideia de multiplicação. 288 multiplicado por 2. Vamos lá realizar essa continha? 2 multiplicado por 8 é 16, então baixo 6 e leva 1. 2 multiplicado por 8, 16, mais 1, 17, então baixo 7 e leva 1. E 2 multiplicado por 2 é 4, mais 1, que a gente havia levado, dá 5. Resposta do problema. Qual é a resposta do problema? 576 metros. Vamos verificar em qual alternativa eu encontro essa resposta, pessoal. Alternativa correta, letra E. Questão número 1, gabaritada. Beleza? Vamos então para a questão de número 2. Uma questão agora de algum cargo de nível médio. Concurso anterior aplicado pela banca Legatos. E o problema diz o seguinte: o proprietário de uma loja paga a seus funcionários uma comissão de 5% na venda de cada produto. Pessoal, aqui eu já verifico que nós temos mais um problema com a ideia de porcentagem. Por que eu resolvi fazer essa pausa na leitura e realizar esse comentário? Porque provoca mais uma vez, né, ou desperta novamente a ideia de que estudar por provas anteriores ou ainda estudar com a resolução de questões demonstra efetividade, porque eu consigo compreender de que forma a banca costuma abordar os conteúdos. Essa não é a primeira questão que nós resolvemos que envolve a ideia de porcentagem. Então, continuando. Nessa loja, uma televisão custa R$ 1.500, um computador custa R$ 1.800 e um aparelho de som custa R$ 480. Até aí tudo bem. Aí ele diz assim, olha, se um vendedor desse um desconto de 10% para o computador e vendesse os 3 produtos, quanto ele ganharia de comissão? Certinho? Vamos analisar os detalhes. Olha o que ele diz. Tem uma TV que custa 1.500, então deixa eu ir organizando essas informações. Olha só. Nessa loja há uma TV que custa R$ 1.500, beleza? Então, R$ 1.500, não é isso? Aí o que mais nós temos aí?
Aí ele diz, olha, tem um computador que custa R$ 1.800. Aí o computador eu vou abreviar aqui por PC, tá? Um computador que custa R$ 1.800, não é isso? R$ 1.800. E por último, nós temos aí um aparelho de som, tá? Vou colocar aqui como som. Nós temos aí um aparelho de som cujo valor desse aparelho é igual a R$ 480. Até aqui eu só registrei as informações. Aí o que ele diz aí, pessoal? Olha, o vendedor, né, realizou a venda dos 3 produtos, só que teve um detalhe. Qual foi o detalhe? Ele deu um desconto de 10% no computador. Então, a minha primeira missão nessa questão é justamente essa aqui, ó. Eu preciso calcular 10% do preço do computador, que eu chamei aqui de PC, tudo bem? Como é que a gente vai realizar esse cálculo? Olha só, em aulas anteriores eu já demonstrei uma maneira simples de calcular porcentagem quando a taxa percentual for a taxa de 10%. Calcular 10%, pessoal, corresponde a retirar um zero, tudo bem? Então, como a minha quantia aqui, olha, veja bem, vou apagar esse destaque, olha, a minha quantia aqui é 1.800, tá? Depois da vírgula, esses zeros não tem valor, ok? Eu preciso calcular 10% dessa quantia. Calcular 10% de 1.800 corresponde a tirar um zero. Então, rapidamente, sabendo dessa técnica, eu consigo encontrar o resultado desses 10%. Quanto é 10% de 1.800? É 180. Mas esse 180 não foi o preço que ele comprou, não, né? O computador, foi o preço do desconto, tá bom, pessoal? Isso aqui representa o preço do desconto. Então, eu preciso realizar aqui uma subtração, tudo bem? Antes de prosseguir com esse cálculo, professor, deixa eu relembrar um detalhe. Professor Gilberto, e se eu não lembrar dessa técnica dos 10%? Ou se a porcentagem aqui fosse uma porcentagem diferente? Fosse, por exemplo, 11,5%, que não dá para aplicar essa técnica. Como eu deveria proceder com esse cálculo? Então, antes de continuar com o problema, deixa eu te mostrar como tu deveria proceder em um cálculo formal de porcentagem. A ideia aqui é o seguinte, ó, o que tu queres calcular é 10%, isso eu vou apagar, viu? 10% de 1.800, é isso que tu queres calcular. O que eu estou fazendo aqui, pessoal, é mostrando como proceder caso a gente não lembrasse dessa técnica, desse macete, tudo bem? Eu já mostrei isso certamente em aulas anteriores. Na matemática, esse DI significa multiplicação. Então, o cálculo que tu deveria fazer aqui, tá? Na verdade, é compreendido de que forma? Seria 10% ou 10%. Aí o DI, olha aqui quem é o DI. DI, no caso seria a multiplicação, 1.800. Tudo bem? E o cálculo aqui é simples, né? Eu posso cortar 2 zeros do 1.800 com 2 zeros do 100 e a minha conta ficou 10 vezes 18. E 10 vezes 18, pessoal, olha, dá 180, tá? Só que aqui você perdeu um tempinho realizando todo esse processo, realizando essa conta. Quando você conhece esse macete dos 10%, o cálculo fica bem mais rápido, bem mais prático, não é isso, pessoal? Tudo bem? Então, bora lá retornar ao problema. Vamos realizar esse desconto, tá? Então, vou realizar essa continha do desconto aqui em cima. Estou ficando sem espaço, né? Vamos realizar essa continha aqui em cima, ó. Que desconto seria esse? O que cálculo seria esse? Seria o cálculo dos 1.800, que era o valor original, só que foi dado um desconto de R$180. Acho que vai dar para fazer aqui, né? R$180. Bora realizar esse cálculo, me ajuda aí.
0 menos 0 é 0. Aí 0 menos 8 não dá, né? Vou ter que pegar aí um empréstimo. Esse 8 vai ficar 7, tudo bem? E aqui agora ficaria 10, né? Vai ficar 10, na verdade. Então, 10 menos 8 é 2. E 7 tira 1 é 6, né? Esse 1 ficou com quem operacionar, sem operacionar, perdão. E nós obtemos aqui 1.620. Então, só para realizar esse registro, o computador custava quanto? O computador custava 1.800, mas foi dado um desconto de 10%, que corresponde a R$ 180. Significa dizer que o computador foi vendido por R$ 1.620. Esse foi o preço de venda do computador. O vendedor, conforme a questão, ele conseguiu repassar esses 3 produtos. Ele realizou a venda dos 3 produtos. Então vamos descobrir qual foi o total, pessoal. O total vendido nesse dia ou nessa operação. Com base nisso, remete à ideia de adição. Eu vou pegar o valor da TV, que foi R$ 1.500, acompanhe. Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu vou pegar o valor da TV, que foi R$ 1.500, essa venda aqui não teve desconto. Vou somar com o valor do computador, não é isso? Qual foi o valor do computador? 1.620, né? 1.620. E com o valor do som. Então, olha só, eu preciso somar 1.500, que foi o valor da TV, com 1.620, o valor do som, ou perdão, do computador, com 480. Agora sim, que é o valor do som. Somando, 0 mais 0 mais 0 é 0, tudo bem? Essa soma vai dar 10, então baixo 0 e leva 1, perfeito. Aqui nós temos 6 mais 4, 10, né? Aqui dá 10. E aqui nós temos mais 6, ó. Então essa conta vai dar 16, baixo 6 e leva 1. 1 mais 1 é igual a 3. Então, nesse dia, o vendedor realizou uma venda, né, de R$ 3.600. Mas o que ele diz na questão? Olha só, tá? O proprietário da loja dá uma comissão em cada venda. Qual é o valor da comissão? O valor da comissão em cada venda é de 5%. 5% dessa quantia. Só invertir a seta para ficar melhor a compreensão. Tudo bem? Esse cálculo dá para ser feito mentalmente também, viu, pessoal? E é isso que eu quero fazer agora com vocês. Como assim, professor? Se eu fosse calcular, ao invés de 5, pessoal, se eu fosse calcular 10% disso aqui, ó, 10% de 3.600, não era só tirar um zero? Então, 10% totalizaria 360. Isso aqui é 10%. Mas eu não quero 10%, eu quero 5%, que é a metade, não é isso? De 10. Então basta calcular a metade de 360. Se 10% corresponde a 360, significa dizer que 5% corresponde a 180. Resposta da questão. Professor, eu não compreendi esse raciocínio mental que você fez aí, tá? Então você vai e realiza a continha, não tem problema nenhum. Qual é a conta? 5%, né? 5% de 3.600. Essa é a continha que tu tem que fazer, ó. Tu não gosta, né, de conta, né? Quer fazer, né, conta? Então, bora lá. Cancela os 2 zeros do 3.600 com os 2 zeros do 100. Agora é só multiplicar 5 por 36. E adivinha aí qual vai ser o resultado dessa multiplicação? 5 multiplicado por 36 vai dar igual a 180. Resposta do nosso probleminha.
Então, dessa venda, meu querido, o vendedor aí em questão ganhou uma comissão equivalente a R$ 180. E nós temos isso em qual alternativa? Na letra A. Dessa vez sim, né? Dessa vez, letra A, sem armadilhas. Questão de número 3. Agora uma questão de cargo de nível superior. Aí ele diz assim, olha só. A negação da proposição: se João está entre os 30% dos homens com mais de 25 anos, então Janaína tem mais de 25 anos. Então ele está pedindo para a gente descobrir qual é a negação dessa frase, qual é a negação dessa proposição. Pessoal, novamente eu enfatizo a ideia de se trabalhar com a resolução de questões anteriores. Essa questão, né, ou a ideia dessa questão, nós resolvemos inclusive na aula anterior. Né? O que é que ele está pedindo aqui? A negação de uma proposição que possui o se então. O que seria esse se então? Nós trabalhamos no encontro passado. O que é que representa esse se então? A de aprovação. Muito bem, né, Wildeane? Sobre a questão anterior. O Wildeane comentou aí que é a de aprovação. Muito bem, é isso mesmo. Bora lá? Então vamos resolver a questão. Olha só. Problema, inclusive, trabalhado no encontro anterior. Toda proposição que tiver esse se, então, em sua composição, pessoal, é chamado na matemática, tá, de condicional. Deixa eu ver onde eu registro isso aqui. Vou tentar registrar aqui, ó. Pronto, acho que deu certo, né? Então veja bem, olha só. Toda proposição que tiver esse se, então, em sua construção na matemática, nós chamamos de condicional, tá bom, pessoal? E a sistemática de trabalho de negação de uma condicional foi mostrada no encontro anterior. Então vamos fazer o seguinte, olha, chamando essa primeira sentença: João está entre os homens, entre os 30% dos homens com mais de 25 anos. De P, vou chamar essa primeira sentença de P, essa primeira proposição. E chamando essa segunda, depois do então, aqui seria uma segunda proposição, tá, pessoal? Chamando essa segunda proposição de que, o que é que nós temos aí matematicamente nesse problema? O que nós temos aí é o seguinte, olha, a proposição P está implicando, essa setinha significa isso, na proposição que. Em outras palavras, eu também posso afirmar o seguinte, viu, pessoal? Essa setinha nada mais é do que isso aqui, ó. Essa setinha representa o se, né? E aí nós temos as proposições, esses 3 pontinhos é porque eu resolvi omiti-la aí, né? Seria o se então, certinho? Seria o se então. Essa é a simbologia do se então. Aí o que é que a questão está pedindo para me fazer com esse P implica em que? A questão está pedindo para me fazer o seguinte, olha, eu quero que você negue toda essa proposição. Na matemática, esse símbolo, né, significa a negação de uma proposição. Tudo bem, pessoal? O tio significa isso na matemática. Então, olha só. Como é que eu faço a negação de uma condicional? Como é que eu faço, professor, para negar uma condicional? Nós trabalhamos isso no encontro passado. A negação de uma condicional consiste na seguinte sentença: você vai repetir a primeira proposição, então você não muda nada na primeira proposição, tudo bem? Você vai negar a segunda proposição e o conectivo que vai ser colocado aqui é o conectivo E. E aí na matemática a simbologia para esse conectivo é o acento circunflexo. Então o que é que eu tenho que fazer aí? Deixa eu ver se ficou claro, professor.
Então, toda vez que eu tiver uma condicional, né, toda vez que eu tiver o se então, para realizar a negação dessa sentença, dessa proposição, eu repito a primeira proposição. O que compreende a primeira proposição? Tá? É a afirmação que vem depois do se, até a vírgula. Então, essa afirmação aqui, essa frase, ou ainda essa sentença, representa uma proposição. Aí tu vai negar a segunda. O que representa a segunda, que eu estou chamando de que? É aquela sentença que vem depois do então. E esse se então, que é representado por essa setinha, você vai trocar pelo conectivo e. Tudo bem? Então vamos voltar lá nas nossas alternativas e verificar em qual alternativa apresenta isso. Recapitulando, tudo bem? Repete a primeira, conecta utilizando o e aí realiza a negação da segunda. Repete a primeira, utiliza o conectivo e faz a negação da segunda, ok? Vamos voltar nas alternativas e verificar em qual alternativa eu tenho essa informação, não é isso? Eu vou fazer o seguinte, olha, eu como não sou bobo, eu vou procurar logo qual alternativa tem esse conectivo aqui, ó. Esse símbolo não representa o conectivo e, não é isso? Esse símbolo representa o conectivo e. Então eu vou procurar logo, perdão, qual alternativa tem isso aqui, ou quais alternativas tem isso aqui, ó. Na letra A, tem isso aí, pessoal? Tem um conectivo e? Não tem. Então a letra A está fora, tá bom? A letra A não pode ser alternativa. Inclusive na letra A aparece o se então, né? Não pode aparecer o se então, ele tem que ser trocado pelo conectivo e. Na letra B também não tem o conectivo e. Aparece mais uma vez aqui, ó, o conectivo se então, tá? Que é o que nós compreendemos como condicional, certinho? Letra C, pode ser resposta? Na letra C não pode ser resposta, porque olha o conectivo que ele usou aqui, ó. Ele usou o conectivo ou, né? Onde na verdade ele tinha que utilizar o conectivo e. Então na letra D e na letra E eu tenho, olha só, eu tenho aqui o conectivo e, tanto na letra D como na letra E. Então a alternativa correta é uma dessas duas. Uma dessas duas é a resposta. Então o que eu tenho que verificar agora? Em qual delas ele repetiu a primeira proposição e negou a segunda, tá? Ele negou a segunda. Então, bora lá. João não está entre os 30% dos homens com mais de 25 anos. Pessoal, perceba que ele negou a primeira. Professor, mas eu percebi aqui, olha, continuando a leitura, que ele negou a segunda também, tá? Mas não é isso que a gente deve fazer, olha. A primeira tu não vai negar, a primeira tu repete, tudo bem? A primeira você repete. E na primeira não tem esse não. Não aparece aqui, olha, essa negação. Então isso aqui, olha, não compreende a minha condicional. Então a resposta também não pode ser a letra D. Nesse sentido, resposta correta do problema seria a letra E. Por quê? Porque ele repete a primeira proposição, utiliza o conectivo e nega a segunda. Olha aqui ele negando a segunda, ó. Ele está negando a segunda. Uma vez que a segunda proposição diz assim, Janaína tem mais de 25 anos. E ele diz aqui, ó, Janaína não tem mais de 25 anos. Certinho? Opa, muito obrigado aí. Nem percebi esse detalhe. Estou vendo agora, viu, pessoal? Então deixa eu tirar aqui rapidinho, né? Professor, o senhor não é transparente. Gilberto, você estava nas alternativas. Pois pronto, tá aí. Então agora eu acho que dá para compreender que a alternativa correta é a letra E. E vamos para a questão número 4. Então bora lá. Questão número 4. Agora é uma questão de cargo de nível fundamental. E a questão diz assim: Antônia pretende fazer supermercado a fim de comprar os ingredientes para uma sopa. Ela possui R$20 em espécie
sabendo que 1 quilo de carne custa R$14 e 1 quilo de batata custa R$12 e que ela precisa de 400 gramas de carne e 800 gramas de batata, com quanto em dinheiro Antônia voltará para casa? Pessoal, certamente esse problema, essa aplicação dessa prova, né, já tem uma certa idade, né, porque há muito tempo a carne não é mais R$14, tá? Mas eu resolvi não alterar aqui o problema original, tudo bem? O que importa é a resolução, é a ideia de resolução envolvida no problema. Bom, primeira informação que eu tenho aqui, ó, é que 1 quilo de carne custa R$14 e que ela vai precisar de 400 gramas de carne. Pessoal, eu consigo descobrir qual é o valor ou qual é o custo equivalente a essas 400 gramas utilizando regra de 3, tudo bem? Utilizando razão e proporção, que no fundo tem a mesma ideia, ou qualquer outro raciocínio. Aqui eu estou apresentando, como eu gosto sempre de enfatizar, uma solução. Existem outras maneiras, certamente, tá? Certamente. Então, o que é que nós temos aqui? Olha, deixa eu realizar o registro dessas informações. Eu vou trabalhar no problema com regra de 3. O que é que nós temos aí como grandezas? Eu tenho aqui o peso, né? Olha, que é 1 quilo, tá? Eu tenho o peso e eu tenho aqui o valor, né? Ou o preço. Então, eu vou realizar esse registro assim, ó. Eu tenho aqui o peso da carne, né? As grandezas envolvidas são o peso e o valor ou o preço, tudo bem? Aí o que ele diz aí, olha, para 1 quilo, né, quando o peso for de 1 quilo, qual é o valor em reais? O valor é de R$14. Mas eu preciso, ou melhor, Antônia precisa apenas de 400 gramas. Preciso então descobrir qual é o valor equivalente, que é o que eu estou chamando aqui de X, para esse peso, tudo bem? Se ela comprar 1 quilo, ela paga R$14, mas ela não precisa de 1 quilo, ela só precisa de 400 gramas. Então a minha missão aqui é justamente encontrar qual é o valor dessas 400 gramas. E para isso eu tenho uma seguinte observação. Aqui não adianta tu já ir colocando meios pelos extremos ou qualquer outra forma de resolução. Por quê? Porque as unidades de medidas de peso, né, estão diferentes. Observa que essa aqui está em quilo e essa aqui está em gramas. Você não pode resolver um problema com unidades de medidas diferentes. Então eu preciso realizar aqui uma transformação simples, tá? Qual é a transformação e que eu digo que ela é simples? Você deve memorizar o seguinte, viu, pessoal? Vou colocar isso aqui, ó. 1 quilo representa quantas gramas? 1 quilo representa quantas gramas? Alguém sabe dizer? Então aqui eu não posso utilizar 1 quilo, tá bom? Estou apagando, olha só. E 1 quilo representa quantas gramas? Estou esperando lá no chat, tem um delay. Eu estou esperando a resposta. 1000, muito bem, Ana. Perfeito, é isso mesmo. Então você precisa, pessoal, memorizar, né, essa pequena relação. É uma relação simples, tá bom? De todo modo, eu já expliquei em aulas anteriores a escala, ou melhor, as transformações em uma escala de comprimento, tudo bem? E as regras da escala de comprimento são as mesmas regras aplicadas a essa unidade aqui, viu, pessoal? Tudo bem? Então eu vou utilizar essa informação. Então perceba que eu já apaguei aqui aquele 1 quilo. No lugar de 1 quilo, vou inclusive colocar aqui de outra cor. No lugar daquele 1 quilo, eu vou colocar 1000 gramas. Então quando a questão me dá essa informação, olha, 1 quilo de carne custa R$14. É a mesma coisa de dizer que 1000 gramas de carne custa R$14. Agora sim, agora vamos às
resoluções. Antes de aplicar meios pelos extremos, eu já expliquei inúmeras vezes que você precisa verificar, tá, qual é a orientação ou qual é a classificação dessas grandezas. Se elas são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Por exemplo, se você aumentar o peso, quanto mais carne você comprar, o que vai acontecer com o valor dessa compra? Evidentemente, vai ser maior. Então, quando eu aumento, né, a quantidade de carne, consequentemente eu aumento o valor. Aumentei uma grandeza, a outra também está aumentando, então elas são grandezas diretamente proporcionais. Como eu coloquei a setinha aqui para cima, então aqui na segunda grandeza ela obedece a mesma orientação. Tudo bem? Professor, em que isso influencia no cálculo? Porque toda vez que elas forem grandezas diretas, aí sim, na resolução você resolve de modo inverso, certinho? Ah, Gilberto, quer dizer que se elas fossem inversas, eu resolveria de modo direto? Perfeito, é isso mesmo. Isso já foi explicado nos encontros anteriores. Então, nós vamos pegar 1000 e multiplicar por x, tá? Que vai dar 1000x, não é isso? 1000 multiplicado por x vai dar 1000x, é igual a quanto? 400 vezes 14. Não multiplique isso aqui agora. 400 vezes 14. Tudo bem? Eu quero encontrar o x, então esse 1000 vai passar dividindo. Como é que vai ficar a minha conta? X é igual a 400 vezes 14. Não multiplique isso aqui agora, não tenha pressa, tá? Vezes 14 dividido por 1000, não é isso? Dividido por 1000. Ok, beleza. Aí o que eu posso fazer aqui, pessoal? Olha só. Bom, como eu tenho 2 zeros no numerador, eu posso cancelar esses 2 zeros do 400 com 2 zeros do denominador, do 1000, não é isso? Então minha conta ela ficou mais simples agora. Na verdade é 4 vezes 14 e o resultado eu devo dividir por 10. Então vamos realizar essa multiplicação. Agora sim, 4 multiplicado por 14. Quanto é que vai dar essa continha? 4 multiplicado por 14. Vou fazer ela aqui mesmo, diretaço, ó. 4 vezes 4 é 16, né? Então levaria 1. 4 vezes 1 é 4, mais 1 que você levou é igual a 5. Então 4 vezes 14 é igual a 56. Mas não esqueça que está faltando a gente dividir por 10. Dividir por 10 não tem cálculo, é só voltar a vírgula uma casa, tudo bem? A vírgula está aqui, viu, pessoal? Ó, quando ela não aparece, ela está no último algarismo, então é só voltar uma casa. Voltando essa vírgula uma casa, qual é a resposta que eu vou obter aqui? 5,6. O que é esse 5,6, meu povo? É o quanto ela pagou por 400 gramas de carne. Quanto foi que ela pagou por 400 gramas de carne? Eu vou escrever aqui, ó. Foi 5,60. 5,60. Beleza? Tá. E agora, o que eu tenho que fazer? O processo agora é análogo com o outro ingrediente que ela comprou. Vamos lá buscar as informações. Olha, eu sei que 1 quilo de batata custa R$12, mas ela não vai precisar de 1 quilo. Ela diz aqui no problema que ela só precisa de 80 gramas. Então, de modo análogo, nós vamos registrar essas informações, tá? Aqui eu vou ganhar um pouco de tempo, porque esse estudo já foi feito, as grandezas são as mesmas, então aqui ficaria assim, ó, 1000. De onde veio esse 1000, professor? 1 quilo, pessoal, tá? 1 quilo nós já sabemos que é 1000 gramas. Então, 1000 está para 12, certinho? Já estou montando aqui a minha regra de 3 de maneira
mais prática. Assim como 80 gramas, que é o que eu quero descobrir, né? Então, 80 corresponde a X. Aqui nós já sabemos que essas grandezas são diretamente proporcionais. Então, você pode tacar aqui sem medo, meios pelos extremos, sem medo de ser feliz. Nós já realizamos esse estudo. Que conta que eu vou obter aqui? Qual é a equação que eu vou obter? 1000 vezes x, aí vai dar igual a 1000x, certinho, igual a quanto? 80 vezes 12, igual a 80 vezes 12. Aí eu sei que esse 1000 vai passar dividindo, não é isso, pessoal? Vou continuar aqui, ó. X é igual a 80 vezes 12, tudo isso dividido por 1000, tá? Tudo isso dividido por 1000. Professor, e tem algum problema se eu realizar logo essa multiplicação? Pessoal, não tem não, tá? É critério de resolução de cada um. Eu particularmente, eu prefiro realizar aqui as simplificações possíveis. Então eu posso eliminar esses zeros. Eu poderia simplificar esse 8 com o 100, dividindo por 2, tá bom? Mas como eu vou realizar uma divisão, é mais prático deixar aqui no denominador uma potência de 10, que no caso aqui é o nosso 100. Vocês vão já compreender por quê, certinho? Então agora o que nos compete é multiplicar esse 8 por esse 12. Vamos realizar essa conta, eu vou continuar esse problema, tá? Aqui, ó. 12 multiplicado por 8. Bora realizar esse cálculo rapidola aqui. Daria para fazer diretaço, né? 8 vezes 2 é 16. Então, baixo 6 e leva 1. 8 por 1 é 8. Mais 1, 9. Então, essa conta vai dar 96. Então, o que eu concluo lá, voltando aqui para o meu cálculo? Que o x é igual a quanto? 96... já que 8 vezes 12 é isso, 96 dividido por 100. Aí por que eu deixei o 100 aqui embaixo? Porque a divisão é mais fácil quando é uma potência de 10, tá? Dividir por 100, pessoal, não tem cálculo. Como tem dois zeros, é só voltar essa vírgula duas casas. Volta a vírgula aí duas casas, né? Então, voltando a vírgula duas casas, vai dar o quê? Nós vamos obter o quê como resposta? 0,96. Então, ela gastou 96 centavos. É isso mesmo. Tá? Isso nas condições do problema. Atualmente, nós temos a consciência de que ela gastaria muito mais, né? Tá tudo muito caro. Então, aqui, quanto foi que ela gastou para comprar 80 gramas de batata? Ela gastou 96 centavos. Então, o que a questão está informando? Olha, a questão diz o seguinte: ela realizou essa compra com 20 reais. Ela tinha uma nota, deixa eu fazer assim, ó. Ela tinha uma nota aí de 20 reais, tá? Para realizar essa compra. E a questão quer saber com quanto dinheiro Antônia voltará para casa. Então agora é só realizar uma subtração. Eu vou ter que subtrair o 20 dos 5,60 e o resultado subtrair do 96 centavos. Para realizarmos uma conta só, eu vou fazer o seguinte: eu vou antecipadamente verificar qual foi o gasto total dela. Eu vou pegar esses 5,60 e vou somar com os 96 centavos. E aí eu descubro qual foi o gasto total. Bora lá realizar essa conta? Então aqui vai ficar assim, ó, 5,60, né, que foi o gasto com a carne, somado com 0,96, que foi o gasto com a batata. E aí eu vou descobrir qual foi o gasto total dela. Então, somando, aqui nós temos 6, essa soma dá 15, então baixo 5 e leva 1, tudo bem? Aí vírgula, 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 e aqui vai dar 6. Então, qual foi o gasto total dela? O gasto total foi R$ 6,56. Agora é só subtrair dos R$ 20 e eu vou descobrir com quanto ela voltou para casa. Tudo bem?
Então ela tinha R$20 e gastou R$6,56. Uma observação importante, pessoal, tanto na adição como na subtração, é que nós devemos colocar vírgula embaixo de vírgula, tá? Na hora de operacionar. Na adição e na subtração de números decimais, é importante colocar vírgula embaixo de vírgula. Então, aqui é o seguinte, eu tenho que efetuar essa conta, eu quero que vocês prestem atenção em um detalhe. Eu vou precisar pegar emprestado aqui, né? Pegar emprestado é porque 0 menos 6 não dá. E aí eu vou ter que pegar emprestado, mas o colega do lado não tem. E esse camarada vai ter que pegar do que está à sua esquerda, que também não tem. Então, nesse sentido, eu vou ter que pegar aqui, olha, tudo do 2, tá? Eu já expliquei, e eu vou retomar essa explicação, em algum momento anterior, eu já expliquei que efetuar essa conta, tu pode utilizar uma propriedade da subtração. E eu vou fazer essa propriedade aqui, tá, pessoal? Eu vou tirar 1 centavo de cada uma dessas contas, e vocês vão já entender por quê, ó. Eu estou tirando 1 centavo de cada uma dessas contas, tá? Isso não quer dizer que teu processo aqui de cálculo vai se tornar mais simples, mas para mim, eu acredito que sim, tudo bem? Se você gosta de pegar emprestado, né? No caso, se você pegasse emprestado, ia ficar assim, ó, 1, né? Aí aqui 9 e aqui ficaria 10, não é isso? Se você pegar emprestado, ficaria dessa forma. O que eu quero te mostrar aqui é que existe uma propriedade que facilita essa conta. Se eu tirar 1 centavo de cada um, eu vou obter uma conta equivalente. E eu vou registrar essa conta equivalente aqui, ó. Qual seria a conta equivalente? Ficaria R$19,99, né? Se eu tirar 1 centavo lá dos R$20, e tirando 1 centavo dos 6, ficaria R$6,55. Professor, não entendi por que você fez isso. Qual é a finalidade desse processo? É porque agora eu estou com uma conta que eu não preciso pegar emprestado de ninguém. O que eu estou te afirmando é que realizar esse cálculo é a mesma coisa de realizar esse aqui, pessoal. Ó, dá o mesmo resultado. E a diferença é que nesse segundo você não precisa pegar emprestado de ninguém. Bora realizar esse cálculo, bora ver quanto é que dá essa conta. 9 tira 5 dá 4, né? 9 tira 5 dá 4, aí vírgula, vírgula, vírgula. 9 tira 6 vai dar 3 e o 1 não tem com quem operacionar, é só você baixar. Então, qual é a resposta do nosso problema? Qual foi a quantia, né, que a Antônia voltou para casa? Olha aí, ó, Antônia voltou para casa com R$13,44. Se você realizar essa conta, você vai obter o mesmo resultado, viu, pessoal? Partindo disso, vamos então verificar em qual alternativa eu encontro essa informação. Bora lá? Nós temos isso na letra B, de bom, né? Isso de bacana, muito bem. Questão gabaritada. Questão número 5, agora uma questão de cargo de nível médio. Pode-se afirmar que a área total da figura abaixo é... E aí nós temos as alternativas. Letra A, 12 centímetros quadrados. Letra B, 20 centímetros quadrados. Letra C, 24 centímetros quadrados. Letra D, 30 centímetros quadrados. E na letra E, 36 centímetros quadrados. Bom, a figura em questão não representa a área de uma figura plana conhecida. Então, qual é a ideia desse problema? É você particionar essa figura em figuras planas de área conhecida. Para isso, pessoal, nós temos várias saídas. Bom, o que eu posso fazer aqui? Eu vou mostrar algumas saídas, viu, pessoal? Olha só, a primeira saída seria você particionar essa figura aqui, ó, traçando uma reta perpendicular e paralela a esse segmento que mede 3.
de modo que eu também possa afirmar que esse segmento aqui possui o mesmo tamanho, né? Também tem como medida 3 centímetros. Por que eu fiz essa partição? Olha só, essa figura eu consigo calcular a área, né? Porque é uma figura conhecida como retângulo, uma vez que essa dimensão mede 4, que seria aqui a nossa base, tá? E a nossa altura mede 3, então eu consigo calcular essa área. Essa figura aqui, ó, por sua vez, representa um trapézio. Apesar dela estar deitadinha, deixa eu tentar fazer aqui uma ideia dela. Seria essa figura aqui, viu, pessoal? Olha, que representa um trapézio. Trapézio nós já vimos também como calcular a fórmula dessa figura. Então, nós teríamos como encontrar esses dois resultados. Encontrando isso, era só somar. Professor, tem outra saída? Tem várias saídas aqui. Eu estou comentando algumas, tá bom? Teria essa aqui também, pessoal. Olha, eu poderia particionar dessa forma, ó. Obtendo agora um retângulo, né, de dimensões 8 por 3. Então, eu consigo calcular a área desse retângulo, tá? Deixa eu puxar daqui, ó. Eu consigo calcular a área desse retângulo, fórmula é base vezes altura, e eu tenho aqui agora um triângulo, onde eu também consigo calcular a área desse triângulo. E o que é que eu vou fazer com essas duas informações? Depois é só somar, tá? Professor, eu resolveria de outra forma. Como eu disse, pessoal, aqui nós temos várias saídas possíveis, certinho? Bom, então olha só. Eu vou utilizar essa daqui, eu acho ela mais prática, tudo bem? Então, para isso, eu vou calcular a área dessa figura. Como ela é um retângulo, vamos lembrar que a fórmula é base vezes altura, tudo bem? E vou somar com a área dessa outra figura, que é um triângulo. Qual é a fórmula da área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2, ok? Bom, agora é só aplicar, né, as informações nessas fórmulas. Eu preciso verificar lá no triângulo qual é o tamanho da base e da altura e aplicar aqui na fórmula, certinho? Assim como eu preciso verificar qual é a base e a altura aqui no meu retângulo e aplicar na fórmula. Vou iniciar com um retângulo, porque é um procedimento mais simples. A base do retângulo, pessoal, compreende esse segmento aqui, ó, cuja a dimensão, né, cujo tamanho é 8, né, no caso 8 centímetros. Então, aplicando aqui na fórmula, a minha base é 8 e a altura compreende a quem? A altura compreende esse segmento aqui, pessoal, que corresponde a 3 centímetros. Então, substituindo aqui na fórmula, ficaria 8 vezes 3. 8 vezes 3 é igual a 24. Então, vou chamar aqui de área 1. A área desse retângulo, pessoal, seria 24 centímetros quadrados. Tudo bem? Essa é a resposta apenas da área do retângulo. Nós precisamos calcular o que agora? Vamos calcular a área dessa figura, desse triângulo, aplicando para isso a fórmula base vezes altura dividido por 2. Então, bora lá. A base, pessoal, compreende justamente esse segmento que está em vermelho aqui, viu, jovens? E a gente precisa encontrar de maneira lógica qual é o tamanho desse segmento. Olha só, é um raciocínio lógico, de certa forma, bem simples. De acordo com o nosso retângulo maior, esse segmento que compreende, né, a nossa base do nosso retângulo mede 8 centímetros. O todo aqui, pessoal, mede 8. E na informação que eu tenho aqui em cima, olha, ele está dizendo que esse segmento mede 4. Se o todo mede 8 e esse segmento aqui em cima mede 4, né, eu posso afirmar com toda a propriedade que esse segmento em vermelho mede 4 centímetros, tudo bem? 4 mais 4 totalizam os 8 que nós temos ali. Agora vamos para a altura. E o raciocínio é muito parecido, tudo bem?
A altura, pessoal, compreende esse segmento aqui, ó. Esse segmento compreende a altura do meu triângulo. Uma vez que esse ângulo mede 90, tá? Eu consigo afirmar que esse ângulo aqui também é 90 graus. Professor, e o que isso tem a ver com a altura? Porque a altura é todo segmento que forma 90 graus com a base. E a minha pergunta aqui é: qual é o valor desse segmento, pessoal? Que eu destaquei em azul. É um raciocínio lógico de certa forma simples. Bora lá, ó. Qual é a ideia? O todo, esse segmento completo aqui, ó, tá? Esse segmento completo, a questão está afirmando aqui que mede 6, não é isso? O todo mede 6, mas aqui, olha, no outro lado, lá no meu retângulo, eu tenho que mede 3. Se esse segmento mede 3, bora lá, ó, esse segmento aqui mede 3, significa dizer que esse também mede 3, pois é um retângulo, né, uma propriedade do retângulo, lados opostos, paralelos e iguais. E o todo é 6, eu posso então afirmar com toda a propriedade que a altura desse triângulo é 3. Então agora só é substituir lá na fórmula. A base é 4 e a altura é 3. Então aqui vai ficar 4 vezes 3 dividido por 2. 4 vezes 3 é 12. E 12 dividido por 2 é igual a 6. Não é isso? Então, qual é a minha área 2? Tá? A área desse triângulo. A área 2 é igual a 6 centímetros quadrados. Tudo bem? E agora, professor? Bom, agora a questão quer saber qual é a área da figura completa, jovem. Basta somar esse 6 que nós obtemos no cálculo da área do triângulo, não é isso? Com o 24 que nós obtemos aqui, tá? Como resposta da área do retângulo. 6 mais 24, ou 24 mais 6. Aí eu vou colocar aqui, ó, como área total, tudo bem? Quem é que vai ser a nossa área total, pessoal? A área total vai ser 24 mais 6, que é igual a 30. No caso, 30 centímetros quadrados. Agora é só procurar em qual alternativa eu tenho essa informação. Em qual alternativa eu tenho esse registro. Tudo bem? Professor, eu fiz de forma diferente. Eu particionei essa figura de uma outra maneira. Não tem problema nenhum. Se você encontrou 30 e, na verdade, deve encontrar como resposta, então você também acertou o problema, você acertou a questão. Alternativa correta, letra D, de diferenciado. Muito bem, vamos para a próxima questão? Agora nós temos aí um problema de cargo de nível superior. E a questão diz o seguinte: Carlos fez uma viagem de carro e decidiu calcular o consumo de seu veículo. Ele saiu com o tanque de combustível cheio e percorreu 480 quilômetros, chegando no seu destino com o tanque na reserva. Então ele não gastou o combustível completo, ele chegou com o tanque na reserva. Continuando a leitura. Considerando que o tanque do carro de Carlos é de 50 litros, aí entre parênteses, sendo 5 litros referente à reserva do tanque. O consumo médio do carro foi de aproximadamente, e aí nós temos as alternativas: 7,8 km por litro, 8,7 km por litro, 9,6 km por litro, 10,6 km por litro ou, na alternativa E, 11,1 km por litro. Consumo médio é um conteúdo matemático que envolve uma coisinha chamada razão. Nada mais é do que uma razão. E o que é razão? Razão é uma divisão entre duas grandezas.
Como é que eu calculo o consumo médio? As próprias alternativas estão te informando isso. Olha como é que se calcula o consumo médio. Basta pegar a distância e dividir, pelo consumo em litros. Para se calcular o consumo médio, você divide a distância percorrida pelo consumo em litros. Com isso, nós temos o que nós chamamos de consumo médio, tá, do veículo, que no caso aí é um automóvel, um carro. Então vamos lá. Aí ele diz assim, olha, a viagem foi de 480 quilômetros, então a distância percorrida foi de 480 quilômetros, tudo bem? O tanque do carro possui 50 litros, só que desses 50 litros, 5 litros são referente à reserva. Então, muito cuidado. Como é que eu calculo o consumo médio, pessoal? Como é que eu calculo o consumo médio? Como eu afirmei agora há pouco, as próprias alternativas demonstram como é que tu deve proceder com esse cálculo. O consumo médio, tá, de qualquer veículo, você vai dividir a distância, que no caso está em quilômetros, pelo consumo, que no caso está em litros. É só realizar essa divisão, tudo bem? Então, dessa forma, eu obtenho aí o que nós chamamos de consumo médio, certinho? Só que tem que tomar cuidado com um detalhe. Qual é o detalhe? Ah, professor, então eu vou pegar 480 e eu vou dividir esses 480 por 50. É isso? Não. Muito cuidado, tá? Tem um detalhe lógico antes. Qual é o detalhe lógico aqui, pessoal, que eu tenho que me preocupar? É que ele não consumiu os 50. Né? Ele diz aqui no enunciado da questão que quando ele chegou no seu destino, ele ainda chegou, na reserva. Ainda restava combustível no carro, ainda bem, né? Tá, e qual é a capacidade dessa reserva? A capacidade da reserva é de 5 litros. Em outras palavras, significa dizer, tá, que o consumo dele em litros foi igual a quanto, pessoal? Qual foi o consumo dele em litros nessa viagem? O consumo dele foi de 45 litros. Então, esse cuidado aqui você deveria tomar. Agora é só aplicar a ideia de consumo médio. Vamos aplicar a ideia. A distância percorrida foi 480 e o consumo efetuado foi de 45. Vamos efetuar então essa divisão. Quantos 45 cabem no 480? Essa é a ideia de divisão, certinho? E a gente inicia essa ideia com o 48, né? Quantos 45 cabem no 48? Professor, eu acredito que só caiba um, né? Só cabe um 45 e sobra 3. Muito bem. Então, sobra 3 e aí você baixa aqui o 0, beleza? Quantos 45 cabem no 30? Gilberto, não cabe nenhum. Então, você vai precisar acrescentar outro 0. E, em virtude disso, você acrescenta aqui um 0 e uma vírgula. E a pergunta é, quantos 45 tu acredita que cabe no 300? Aí você vai ter que fazer uma estimativa. Professor, eu acho que cabem 6. Então, vamos verificar, né? Vamos ver se cabem 6. Você pega o 45 e multiplica por 6. Tudo bem? 6 vezes 5 é 30. Então, baixa o 0 e leva 3. 6 vezes 4 é 24. Mais 3 vai dar igual a 27. Então, cabem sim. Cabem 645 dentro do 300, porque só deu 270. Mas será que não cabe mais um? Será que não cabem 7? E a resposta é não, porque se você acrescentar mais um 45, se você realizar o cálculo do 45 7 vezes, observe que essa conta passa, né? Aqui vai dar 5, aqui daria 11, leva 1, então daria 315. Então, de fato, só cabem 6, beleza?
Então, quantos 45 cabem no 300? Ou ainda, 300 dividido por 45, vai dar quanto? Vai dar 6, que dá 270, para 300 sobra 30. Opa, sobrou a mesma coisa do cálculo anterior. Então você acrescentaria um zero e continuaria a sua conta. Mas mais uma vez eu tenho o 300. Então vai dar 6 de novo, que dá 270, e para 300 vai sobrar 30. E isso vai se repetir. Então, resposta do nosso problema, qual é o consumo médio dele? 10,6, aí essa barra aqui representa a periodicidade, viu, pessoal? Quer dizer que está sendo repetido o número 6, 10,6 quilômetros por litro. Resposta do nosso probleminha. Vamos verificar em qual alternativa eu tenho essa informação aqui. Alternativa correta, letra D. Mais uma vez, letra D de diferenciado. 7. Cargo de nível fundamental. Questão tranquila, que diz o seguinte: João tem 12 laranjas, Pedro tem 13 laranjas e Maria tem 24 laranjas. José é uma quarta pessoa, no caso, a fim de ganhar algumas laranjas, resolve propor uma divisão igual entre as laranjas de João, Pedro e Maria e ficar com a sobra da divisão. Dividindo igualmente o total de laranjas entre João, Pedro e Maria, quantas laranjas sobrarão para José? Olha só, João tem 12, né? Então nós temos 12 laranjas de João, Pedro tem 13, então mais 13 laranjas de Pedro, e Maria tem 24. Não é isso, pessoal? Ele pede para dividir igualmente esse total de laranjas entre 3 pessoas, entre Pedro e Maria. E o que sobrar dessa divisão, eu vou colocar aqui para José. Muito bem, Solange, é isso mesmo. Soma tudo e depois divide por 3, tá bom? Então, olha só, somando esse quantitativo de laranjas, aqui nós temos que essa soma vai dar igual a 49. Confere, pessoal? Bora lá. 12 mais 13 é 25. E 25 mais 24 totaliza 49. O que eu vou fazer com esses 49? Eu vou dividir aí entre 3 pessoas e verificar quanto é que sobra. Dividindo por 3, quantos 3 cabem no 49? A gente vai iniciar essa pergunta com 4. Quantos 3 cabem no 4? Professor, só cabe 1. Tá? Cabe 1, que dá 3 e sobra 1. Aí você baixa o 9, certinho? Baixando 9, quantos 3 você acha que cabe no 19? Gilberto, eu acho que cabem 6. Por quê? Porque 6 vezes 3 é 18. Para 19, sobra 1. E de acordo com o nosso problema, José vai ficar com as laranjas, né, que sobrarem. Tudo bem? Então, compreende a quantidade de laranjas para José igual a 1 laranja, pessoal. O José vai ficar apenas com 1 laranja. Resposta da questão letra C. Professor, eu resolvi de outra maneira, tá? Eu resolvi de outra forma. Tem outra forma. E eu resolveria também dessa forma aqui, pessoal. Olha só. Realizar esse cálculo, 12 mais 13 mais 24, para obter um total e depois dividir por 3, compreende a realizar essa conta aqui logo direta, pessoal. Olha, compreende a realizar isso aqui, ó. 12 mais 13 mais 24 dividido por 3. É a mesma coisa. Mas tem um detalhe aqui. Qual é o detalhe que eu gostaria de informar para vocês? Eu posso realizar essas contas separadamente, sem somar. Tipo, eu posso pegar o 12, só o 12, e dividir por 3. 12 dividido por 3 vai dar 4 e não sobra nada. Então aqui não sobra nada, ó. Vou pegar o 24 agora, ó. 24, se tu dividir por 3,
vai dar 8 e não sobra nada. Opa, que era para colocar um 0, coloquei foi um 8. Deixa eu apagar isso aí rápido, ó. Então não sobra nada aqui, né, pessoal? Espero que vocês compreendam essa ideia. Eu estou resolvendo aqui de outra maneira, tá bom? Não sobra nada. Só que quando tu for dividir o 13, né? 13 dividido por 3 vai dar 4 e sobra 1. E é só isso que me interessa. É a quantidade que sobra aí para José. Tudo bem? De novo, o que eu fiz aqui em outra maneira de resolver. 12 é divisível por 3, quer dizer que não sobra nada. O 24 é divisível por 3, não sobra nada. Mas o 13 não é divisível por 3, porque sobra 1. Né? Se você dividir esse cara aqui por 3, vai sobrar 1. Outra forma de resolver esse problema. Tá? Questão muito simples. Espero que você tenha compreendido. Letra C, de concussado. Vamos então para a questão número 8. A questão número 8 diz o seguinte: Fernando, Maria e José devem percorrer um trecho de 480 quilômetros entre Teresina e Fortaleza. Até aí tudo bem. Isso é uma viagem interessante, inclusive. Sabe-se que o valor do litro da gasolina está custando R$ 4,80 e que o carro em que vão viajar faz 12 km por litro de gasolina. Qual será o custo total da viagem? Não é isso? Qual será o custo total da viagem? Pessoal, primeira observação. Esse R$ 4,80 eu coloquei aqui em negrito e em outra cor, né, no caso azul, porque essa informação foi modificada do problema original, mas isso não influi nas ideias de resolução. Não muda nada, a questão continua com a mesma ideia resolutiva. Eu só mudei esse valor porque, como essa questão foi aplicada em uma prova certamente antiga, esse valor fugia muito da nossa realidade. Tá bom? No problema original, salvo engano, o preço da gasolina estava R$ 3,60. Eu só fiz essa modificação. Isso não influencia na dificuldade da questão, continua com a mesma ideia resolutiva. Certinho? Então, bora lá. Olha só. Eles vão percorrer uma distância de 480 quilômetros e o carro em que eles vão viajar faz 12 quilômetros por litro. Tá? 12 km por litro. Aqui é uma ideia muito parecida com uma questão que nós resolvemos agora há pouco. É uma ideia muito parecida. Pessoal, se eles vão percorrer 480 km e o carro tem um consumo de 12 km a cada litro, se eu realizar uma divisão entre essas duas informações, ou seja, 480, se eu dividir por 12, né? Isso vou colocar logo assim, ó. Se eu dividir por 12, o que eu vou obter como resultado dessa divisão? O que significa o resultado dessa divisão, pessoal? Ora, significa o quanto eles vão gastar, né, com gasolina, com o litro lá da gasolina, ok? Não em dinheiro, mas em quantidade de litros, tudo bem? 480 quilômetros, mas aqui eu tenho 12 km por litro. Então, se eu realizar uma divisão entre essas duas grandezas, eu descubro quantos litros de combustível, no caso gasolina, eles irão gastar. Se você não compreende essa ideia de divisão, uma simples regra de 3 chegaria na mesma conclusão. Bastaria montar uma regra de 3 com distância e com litros, tá bom? Que você chegaria na mesma conclusão. Vamos efetuar essa divisão, pessoal, já que isso aqui é uma razão simples, né? 48 dividido por 12, vou pegar esse cara aqui porque dá para fazer diretaço aqui, ó. 48 dividido por 12, quantos 12 cabem no 48, tá? Professor, cabem 4, né? Cabem 4 certinho. Aí tem o zero, não esquece do zero. 48 dividido por 12 vai dar igual a 4, acrescentando o zero, já que é 480. Então, o que eu acabei de descobrir aqui? Eu acabei de descobrir que nessa viagem, tá? Nesse percurso,
eles vão gastar 40 litros. Só que tem outra informação. A questão disse que o litro da gasolina, olha aqui, ó, qual é o valor do litro da gasolina? O valor do litro da gasolina está em R$ 4,80. Então aqui, uma outra regra de 3 resolveria tranquilamente o problema, tudo bem? Mas eu não vou aplicar porque remete a uma ideia de multiplicação. Eu não vou resolver a questão utilizando regra de 3. Se 1 litro custa R$ 4,80, então 40 litros basta realizar uma multiplicação, tudo bem? Então o que nós vamos fazer aqui agora? Eu vou pegar 40 e multiplicar por 4,80, né? Ou seja, 4,8, já que aquele zero depois da vírgula não tem valor, tudo bem? Bom, nos compete agora, pessoal, realizar essa continha, tá? Eu já expliquei em momentos anteriores como proceder com multiplicação de números decimais. Aqui eu vou aplicar uma técnica diferente. Eu vou escrever o 40, pessoal, eu vou tentar simplificar essa conta, né? Pelo menos eu acho. O 40, vocês concordam que eu posso escrever ele sendo 4 vezes 10? 40 é a mesma coisa de 4 vezes 10, não é isso? Então, realizar esse cálculo, realizar a conta 40 vezes 4,8 é a mesma coisa de calcular 4 vezes 10 vezes 4,8. Tudo bem, Gilberto, eu compreendi que 40 é 4 vezes 10. O que eu não entendi foi por qual motivo tu realizou essa decomposição. Porque essa conta aqui ela fica mais simples. Em que sentido essa conta fica mais simples? Eu vou realizar primeiramente, pessoal, já que a ordem dos fatores não altera o produto, eu vou realizar primeiramente essa conta aqui, ó, do 10 multiplicado com 4,8, para depois, no resultado, multiplicar por 4. Por que, professor? Porque multiplicar por 10, já falei isso inclusive nessa aula, multiplicar por 10 não tem cálculo, pessoal. É só deslocar a vírgula uma casa para a direita. Então, quanto é 10 multiplicado por 4,8? É 48. Então, essa conta aqui é a mesma coisa que 4 vezes 48. Em resumo, 40 multiplicado por 4,8 é a mesma coisa de 4 vezes 48. Então, bora realizar essa conta. Vou fazer ela, inclusive, diretaço aqui, ó, com a ajuda de vocês, é claro, né? Então, bora lá. 4 multiplicado por 8. 4 multiplicado por 8 vai dar 32. Então, baixo 2 e leva 3. 4 vezes 4 agora. 4 vezes 4 é 16. 16 mais 3 dá 19. Então, nós vamos obter 192. Resposta da questão: quanto é que eles vão gastar aí com essa viagem de Teresina até Fortaleza? Eles vão gastar, se o preço do combustível tiver esse daí, que está mais próximo da nossa realidade atual, né? Eles vão gastar R$ 192. A alternativa correta do nosso problema seria letra B. Não é isso? Mais uma questão gabaritada. Vamos então para a questão de número 9. Cargo de nível superior. Mais um probleminha que envolve conhecimento em porcentagem. Ele diz o seguinte: em uma prova de concurso público contendo 100 questões, onde dessas 100 questões, aí ele abre um parênteses e vai explicar agora. 40 questões são de conhecimentos básicos e 60 questões são de conhecimentos específicos, certo? Então, dessas 100 questões, nós temos 40 de conhecimentos básicos e 60 de conhecimentos específicos. Ok, continuando. Carlos acertou 70% em conhecimentos específicos.
O resultado final de Carlos foi 80% de acerto nas duas provas. Então, muito cuidado. Ele acertou 70% em conhecimentos específicos e acertou 80% do total nas duas provas. Continuando, pode-se afirmar que o percentual de acertos apenas em conhecimentos básicos foi de... E aí nós temos as alternativas. 65% na letra A, 70% na B, 85% na letra C, 90% na letra D e 95% na letra E. Pessoal, vamos compreender o seguinte, olha, a prova ela é dividida, né, em dois momentos, tá? Em duas vertentes, digamos assim, ela é classificada por 40 questões de conhecimentos básicos e 60 questões de conhecimentos específicos, não é isso? O que totaliza, conforme enunciado, totalizam aqui as 100 questões. Então, para organizar essas informações, eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou representar isso daí, essas informações, aqui em dois conjuntos, tá? O formato desses conjuntos é indiferente, viu, pessoal? Normalmente nós utilizamos o diagrama de Venn, tudo bem? Aqui eu vou chamar esse conjunto de CB. O que significa esse CB? Conhecimentos básicos, tá bom? Conhecimentos básicos. Quantas questões em conhecimentos básicos? Só para a gente organizar as nossas informações, foram 40 questões. Além disso, a prova tem outra categoria, né? Eu tenho que resolver aqui outras questões dessa prova. E essa outra categoria, essa outra cobrança aqui na prova são de conhecimentos específicos. Eu vou chamar aqui de CE, conhecimentos específicos. Qual é o quantitativo aqui de conhecimentos específicos, pessoal? De acordo com o enunciado da questão, são 60 questões, não é isso? Tá aqui, ó, 60 questões. Então, dentro desse conjunto, eu tenho aqui 60 questões. Agora, vamos às informações das porcentagens. Observe que o total aqui está dando 100, né, pessoal? Se você somar, né, essas informações, você obtém aí o total de questões, que representa 100 questões, belezinha? Vamos às porcentagens. Então, o que ele diz, ó? Carlos acertou 70% em conhecimentos específicos. Então, dessa quantidade aqui, pessoal, eu preciso calcular qual porcentagem? Eu preciso calcular dessa quantidade qual é a quantidade equivalente, o que representa 70%. De conhecimentos específicos, ele acertou 70%. Então, nosso primeiro cálculo aqui na questão seria esse. Aí, o que mais que ele afirma no problema? Tá? O que mais que ele afirma? Bom, que 80% dos acertos, né, foram nas duas provas, no total. A questão está dizendo que no total dessa prova, ou seja, das 100 questões, o Carlos acertou 80% delas. Então, aqui envolve uma outra noção de cálculo. Eu vou registrar essa outra noção aqui fora. Porque englobando tudo isso aqui, né, englobando os conhecimentos básicos e os conhecimentos específicos, nós temos um total, que inclusive é o que nós chamamos de conjunto universo, tá? Nós vimos isso na aula anterior. Eu vou registrar aqui como total mesmo. Mas isso aqui matematicamente seria o meu conjunto universo. Qual é o total de questões nessa prova? Total de questões é igual a 100. Dessas 100 questões, o que eu vou ter que calcular, pessoal? De acordo com o problema, olha só, dessas 100 questões, o problema afirma que Carlos acertou qual foi a porcentagem que ele acertou? Ele acertou 80%. Então, inicialmente eu tenho que fazer essas duas continhas, tá bom? Vamos realizar aqui o primeiro cálculo, que seria 70% de 60. 70% de
60. Espero que isso tenha ficado claro. Não é isso? Como é que a gente faz esse cálculo, pessoal? 70% de 70. Aqui, inclusive, você poderia aplicar a ideia dos 10%, viu? Aquela ideia, aquele macete dos 10%, não tem problema nenhum. 70%, tá aqui, ó, acabei de registrar o de 60. Esse é o nosso primeiro cálculo, tá bom? Aqui, de imediato, eu percebo que eu posso eliminar um 0 do 70 com um 0 do 100, um 0 do 60 com um 0 aqui do 10. Ficando assim a minha conta compreendida em multiplicar 7 vezes 6. 7 vezes 6 vai dar igual a 42. O que significa esse 42, pessoal? Tem um detalhezinho aí, vamos com calma. O que significa esse 42? São as questões que ele acertou aonde? São as questões que ele acertou aonde? Em conhecimento específico, viu, pessoal? Quer dizer que das 60 questões, acertou em conhecimentos específicos 42. Até aqui tudo bem? Espero que sim. Tá, e no total, ele acertou quantas questões? No total, nós sabemos que ele acertou 80%, mas nós não sabemos qual é a porcentagem equivalente a isso aí, beleza? Então, nós temos que calcular 80% de quem? 80% de quem? Olha só, do total, né? 80% de 100, tudo bem? Nosso cálculo agora é 80% de 100. Pessoal, 80% de 100 vai dar o próprio 80, tudo bem? Qualquer porcentagem calculada sobre um total, onde esse total corresponde a 100, é a própria porcentagem. 80% de 100 corresponde a 80. Mas, por via das dúvidas, né, vamos verificar isso. De repente, tem gente que não compreendeu essa informação. Então, você pega o 80%, tá aqui, ó, 80% o de nós sabemos que representa uma multiplicação, 80% de 100. Olha o que vai acontecer, ó. Eu tenho 100 no numerador e eu tenho 100 no denominador. Então, a porcentagem é o próprio 80, não é isso? Como eu havia informado, tá bom? Então, o que significa esse 80? Vamos compreender aqui o que significa esse 80. Olha só, das 100 questões que compreendem a prova, o Carlos acertou 80. Esse 80 aqui, pessoal, é em cima de quem? É em cima do total, tá? No total, ele acertou 80. Agora, com um raciocínio lógico simples, eu consigo encontrar quantas questões ele acertou aqui em conhecimento básico. Como assim, professor? Veja bem, ele acertou 80 questões no total. Dessas 80, 42 foram de conhecimentos específicos, tudo bem? Então, quantas questões ele acertou em conhecimentos básicos? Basta realizar uma subtração, não é isso? Para encontrar quantas questões ele acertou em conhecimento básico, basta realizar o seguinte cálculo. O total é 80, ele acertou 80 questões no total, e dessas 80, eu sei que 42 foram questões acertadas, mas em conhecimentos específicos, não é isso? Realizando essa subtração, nós vamos obter aqui, né, melhor falando, 38. O que significa esse 38, pessoal? O que significa esse 38? Esse 38 é o quantitativo de questões que ele acertou aonde? Quantitativo de questões que ele acertou aqui nos conhecimentos básicos, certinho? Conhecimento básico. Mas o que a questão quer saber, pessoal? É isso que a questão quer saber? Não, tá? Deixa eu só registrar essa informação aqui também, ó. 38, né? Das 40 questões, ele acertou 38. Agora, o que a questão quer saber é o seguinte: qual é o percentual que isso representa? Como assim, professor? Eram 40 questões em conhecimentos básicos, tá aqui, ó. Eram 40 questões em conhecimentos básicos.
Dessas 40, eu acabei de descobrir que ele acertou 38. E o que eu quero saber é, esses 38 representa qual percentual nesse acerto em conhecimentos básicos. E aqui, para encontrar esse percentual, nós poderíamos, sem problema nenhum, utilizar uma regra de 3. 40 questões corresponde a 100% e 38 corresponde a X. Você consegue. Mas eu já expliquei que nós podemos encontrar isso, pessoal, utilizando a ideia de probabilidade. Qual é a ideia de probabilidade? Você pega a parte que lhe interessa, que no caso é o 38, e divide pelo total, tá? Você vai pegar 38 e dividir por 40. Ao realizar essa divisão, bora fazer essa continha, 38 por 40, deixa eu ver se eu tenho espaço. Tem um espaço aqui, ó. 38, vamos dividir por 40, tudo bem? Bom, 38 por 40 não dá, né? Então, eu preciso acrescentar um zero, tá? Eu preciso acrescentar um zero e uma vírgula, perfeito? Agora, a tua conta aqui, tem um detalhe que pouca gente conhece. Olha, agora a minha conta é 380 dividido por 40. Tu pode, pessoal, eliminar esse zero com esse zero aqui, ó. Quando a conta está armada dessa forma, poucos alunos compreendem que é a mesma conta que se ela tivesse armada assim, pessoal. Olha, 380 dividido por 40. Eu não posso realizar esse corte? É a mesma coisa, viu, pessoal? Então, aqui eu acabei de simplificar, olha. Ficou 38 por 4. Quantos 4 vocês acham que cabem no 38? Professor, eu acho que cabe 9, né? Cabe 9 porque 9 vezes 4 é 36. Para 38 sobra 2. Mas 2 não dá para dividir, então eu baixo um zero e continuo a conta. Quantos 4 cabem no 20? Gilberto, cabem 5 perfeitamente. Né? 5 vezes 4 é 20 e não sobra nada. Então essa conta ela vai dar 0,95. Vou tentar melhorar esse 9. 0,95. Que em porcentagem, já que ele quer na taxa percentual, basta multiplicar por 100. Desloca a vírgula 2 casas para a direita. Qual é a nossa resposta? 95%. Eram 40 questões em conhecimentos básicos. Ele acertou 38. E 38 compreende a um percentual de 95% de acerto. Vamos verificar qual é a alternativa correta. A alternativa correta, 95%, letra E, de excelente. Pessoal, se por um acaso esse vídeo ou essa aula foi útil para você, não deixe de clicar no gostei, no inscreva-se e no sininho para ativar as notificações e não perder nenhuma novidade do canal O Prof. Tá On com Gilberto Teixeira. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima aula.